Esther capítulo 9, versículo 16 ao versículo 27, diz assim, deixa eu pegar o versículo 16, perdão. Entre mentes, os demais judeus que viviam nas províncias do império, da mesma forma se reuniram para se proteger e se livrar dos seus inimigos, e exterminaram 75.000 homens dos que os odiavam, mas não se apossaram de qualquer dos bens de seus inimigos. Todos esses fatos ocorreram no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram e fizeram dessa data um dia memorável de festa e júbilo. Os judeus da capital, Suzã, contudo, tinham se reunido no 13º e no 14º dias, e no 15º descansaram e deles fizeram um dia memorável de banquetes e muita alegria. Por esse motivo, os judeus que viviam em vilas e aldeias comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de banquetes, honra e júbilo, um dia em que se envia porções de alimento e presente uns aos outros. Mardoqueu registrou por escrito todos esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Assuero, Xerxes, tanto as mais próximas como as mais distantes em todo o reino, e ordenou-lhes que todos os anos lembrassem e guardassem o 14º e o 15º dia do mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março. Porquanto nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês, a sua humilhação e tristeza tornou-se em honra e júbilo. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Nesse mês, a sua humilhação e tristeza tornar-se-á em honra e júbilo. E o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes recomendando que comemorassem aquelas datas memoráveis como dias de festa e felicidade, de troca de saudações e presentes e de ofertas aos pobres. E assim os judeus passaram a observar a tradição de realizar aquela celebração conforme Mardoqueu lhes havia prescrito. Pois Ramã, filho do Agagita, Hamedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado malignamente contra eles, tentando exterminá-los. E para tanto, havia lançado o pur, isto é, a sorte, com o objetivo de conhecer a melhor maneira de realizar a destruição total dos judeus. No entanto, quando estes sórdidos planos chegaram ao conhecimento do rei por intermédio de Esther, ele deu ordens expressas e por escrito para que a intenção maligna de Ramã para com os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça e para que ele e seus filhos fossem executados e pendurados na forca. Por isso aqueles dias ficaram conhecidos na história pelo nome de Purim, por causa da expressão pur, considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinha visto e o que, de fato, havia acontecido em todo o reino. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de celebrar anualmente esses 2 dias memoráveis, exatamente na forma estabelecida, descrita na carta em suas datas certas. Pai querido, a Tua palavra está posta, nossos corações disponíveis, pedimos agora, ministra o nosso coração, o nosso entendimento, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação. Pedimos mais uma vez ao Teu Espírito Santo que nos direcione e que a Tua palavra venha a ser o norte para as nossas vidas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós aqui, Ministério Shalom, nós trabalhamos as festas do Senhor. Amém? Muitas pessoas dizem que as festas do Senhor são festas judaicas, não é? Não são festas judaicas. As festas do Senhor que eu estou dizendo
são as festas determinadas pelo Senhor, tanto em Levítico quanto em Deuteronômio. Foi quando Moisés falou novamente a lei, repetindo todas as palavras aos filhos de Israel, aqueles que iriam herdar a terra prometida. As festas fixas do Senhor são festas que pertencem ao Senhor, diferente do Purim. Percebemos claramente que o Purim é uma festa dos judeus. Amém? Nós podemos celebrar a festa dos judeus? Não existe nada que desabone, porque nessa festa, a festa do Purim, na verdade ela não tem sacrifícios, ela não tem ofertas de manjares e nem de libação. É uma festa onde os filhos de Israel, na celebração, eles festejavam, dançavam diante do Senhor, e além de tudo, eles trocavam presentes e também faziam obras de justiça, ou eles prestavam socorro aos mais pobres, ok? Mas eu não quero falar de celebrar, eu quero falar da essência da festa. Voltando ainda a falar as festas fixas do Senhor, as festas que são única e exclusivamente do Senhor, e elas devem ser celebradas, elas devem ser lembradas, porque elas apontam para um único destino. As festas do Cordeiro, ela aponta para o Cordeiro. As festas do Senhor, elas apontam para o Cordeiro. Quais são as festas fixas? Ela começa com Pêssah, que é a Páscoa. Depois nós temos a festa dos pães ázimos, né? A festa dos pães ázimos. Depois nós temos as primícias. Tudo isso ocorre dentro da Páscoa. Depois nós temos Pentecoste, que é Shavuot, que é a festa das semanas. Depois nós temos Yom Teruah, que é conhecido também pelos judeus de Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, que é o início do ano, segundo o calendário judaico, segundo os eruditos judeus, é o dia em que Deus criou o homem, Deus criou a humanidade, né? Então tem Yom Teruah, que é a festa das trombetas, tem Yom Kippur, que é o dia do perdão. Isso nós vamos trabalhar. Para você que não conhece as festas, você vai ouvir ao longo desse ano todo sobre as festas do Cordeiro, amém? E por último, se conclui com tabernáculos, a festa dos tabernáculos, amém, queridos? Todas essas festas, elas apontam para o Cordeiro. A Páscoa, o Cordeiro que foi morto. Os pães ázimos, a ação do Cordeiro, retirando o fermento, retirando o pecado da humanidade. As primícias, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, amém? Ele é a primícia no céu, ele foi o primeiro a subir, ascenso aos céus, vencendo a morte, vencendo o pecado, amém, queridos? Por isso que ele é a primícia. Em Colossenses diz que ele é o primogênito de muitos irmãos, amém? Por que primogênito de muitos irmãos? Porque assim como ele foi, nós também iremos e viveremos com ele, amém, queridos? Depois nós temos Shavuot, a grande colheita, a festa da primeira colheita, e essa festa se conclui no Espírito Santo descendo em Atos 2, exatamente no dia de Shavuot, onde os gregos deram o nome de Pentecoste, que significa quinquagésimo. Pentecoste significa quinquagésimo ou 50, ok? Depois nós temos Yom Teruah, que é a festa do shofar. Vocês no momento do louvor viram a gente tocando o shofar. O shofar é a trombeta. A trombeta fala do anúncio do Evangelho, o Evangelho chegando às nações. Depois Yom Kippur, é o dia do perdão, que retrata exatamente da obra de Cristo feita no céu, porque nesse dia era o único dia em que o sumo sacerdote, ele podia entrar no Santo dos Santos para apresentar o sangue do bode expiatório e também de um cordeiro, para lançar no altar do propiciatório que ficava na Arca da Aliança, e ali Deus estabeleceria o seu perdão para o povo. E tabernáculos, a grande festa, que aponta para o milênio de Cristo, quando Cristo governará essa terra durante 1000 anos, 1000 anos de grande paz, 1000 anos de grandes alegrias, amém? O que vai acontecer nesse milênio? Depois você lê na sua casa Zacarias 14, que retrata exatamente o que vai acontecer. Dentre as festas celebradas pelos judeus, além das festas fixas do Senhor, existem duas festas
que estão na Bíblia, mas elas não são do Senhor, mas elas têm conotações proféticas. A primeira festa é a festa do Purim. Ela não é uma festa do Senhor, mas é uma festa que traz uma característica profética, apontando para a restauração de um povo. Amém, queridos? E também nós temos a festa da dedicação, também conhecida como Hanukkah, ou festa das luzes, que essa festa ela aconteceu exatamente no período chamado de interbíblico ou intertestamentário, que foi um período em que Deus não falou por meio de profetas. Foi exatamente no período da ascensão da Grécia. Isso aconteceu entre os anos, vamos colocar entre os anos 325 até o ano 135. Para ser bem mais exato, a festa de Hanukkah foi estabelecida em 135 antes de Cristo, quando eles vencem os macabeus. Inclusive tem o livro apócrifo na Bíblia, chamada de Bíblia Católica, né? Tem 2 livros apócrifos chamados de 1º e 2º Macabeus. Por que apócrifos? Porque os judeus, dentro do Antigo Testamento, não reconhecem esses livros como inspirados, como fonte de instrução de Deus, mas são livros históricos. E ali conta a história dos macabeus, da família de Judas Macabim, que vence a batalha contra os soldados de Antíoco Epifânio, que é uma figura de anticristo, onde ele, para profanar o templo em Jerusalém, ele mata um porco, e ele pega tanto as fezes do porco quanto o sangue do porco e profana o templo. Ele suja as paredes do templo, profanando o templo. E quando isso aconteceu, quando há a restauração do templo, a limpeza do templo, nesse período, após os macabeus vencerem as guerras, eles acenderam o candelabro. E é interessante que houve um milagre naquele lugar, na festa de Hanukkah. O milagre foi que eles tinham azeite para poder acender a menorá, um negócio como aquele ali, né? Que é um candelabro de 7 pontas. Diariamente no templo, o candelabro ele tinha que ser aceso, a menorá. E o que aconteceu? Faltou óleo, e não tinha onde arrumar azeite para acender as lamparinas, a luz do Senhor. E no desespero, eles não foram buscar e não tinha. Só que, mesmo com a falta do azeite, a lâmpada não se apagou. E ao invés de ficar 7 dias acesa, a luz ficou 9 dias. Por isso que, para celebrar a festa de Hanukkah, usa-se um candelabro de 9 pontas. E a 9ª ponta, ela é mais acima. Essa luz representa Jesus Cristo, amém? O Mashiach, o governo do Mashiach, exatamente por causa do milagre que aconteceu nesse período dos macabeus. Então, eles celebram Hanukkah, por isso que se chama festa das luzes, ou a festa da dedicação. Você vai ver no Evangelho de João, Jesus, como um bom judeu, celebrando a festa de Hanukkah, a festa da dedicação. Mas vamos falar de Purim. Aqui o importante, eu falei tudo isso para que você entenda, para que você não saia daqui falando, porque lá na Shalom eles celebram as festas judaicas. Não, nós celebramos as festas fixas do Senhor, e as outras apontamos para o caráter profético que cada um delas tem. Provavelmente, agora, semana que vem vou para Israel, vou trazer uma Hanukkah, e nós vamos celebrar esse ano aqui, vai ser a primeira vez que nós vamos celebrar Hanukkah. Eu tenho certeza que vai ser um dia de grande bênção, em nome de Jesus, amém? Amados, vamos lá, vamos falar da história do Purim. A história do Purim, ela não começa exatamente nos tempos da rainha Esther, ela começa nos tempos do rei Jeoaquim. Se você pegar, por exemplo, no livro de 2 Crônicas, que conta com mais propriedade a história do reino do sul, o reino de Judá, você vai ver que, através da profanação, ou até mesmo da paganização dos reis de Israel, e também de Judá, a nação do Senhor, ela acabou sendo subjugada. No ano 700, eu não vou lembrar exatamente o que está descrito em 2 Reis, isso está descrito em 2 Reis, o povo de Israel, o reino do norte, eles haviam sido
subjugados pela Assíria. E Samaria e as outras 10 tribos haviam sido levados cativos para a Síria. E as 10 tribos, todas as 10 tribos haviam se perdido, sobrando apenas o reino de Judá, que era composto por Judá e Benjamim, as 2 tribos que permaneceram no reino do sul. E o reino do sul, que era o reino de Judá, também foi um reino que acabou se afastando das ordens de Deus. E no período do rei Jeoaquim, o último rei antes do exílio babilônico, a Bíblia fala que Israel já estava dominado pela idolatria. E então Deus permite uma grande invasão em Judá, através do exército da Babilônia, liderado por Nabucodonosor. E eles invadem Jerusalém, que era a capital do reino de Judá, destroem o templo, roubam os utensílios do templo, subjuga o povo e leva o povo cativo para a Babilônia. E na Babilônia, o povo vive e se estabelece lá por 70 anos. E de acordo com a profecia de Jeremias, após os 70 anos, eles retornariam através de um homem levantado por Deus, e a Bíblia na profecia diz até o nome deste rei, chamado Ciro, um rei medo-persa. Ele dá a ordem para que os judeus retornassem após os 70 anos de exílio. Isso você vai ver retratado no livro de Esdras. Eles retornam para Jerusalém para reconstruir o templo, através da ordem de Ciro, o Grande. E eles começam a obra da reconstrução, reconstrói o templo. Depois vem o tempo de Neemias. Logo após Esdras, Neemias vem com uma outra comitiva para reconstruir a cidade. E o tempo da rainha Ester está inserido dentro desse período do reino dos persas, dentro da história. E houve um rei persa, chamado Xerxes. O seu nome original é Xerxes, mas também ele recebe um título de Assuero. E esse rei persa, ele tinha uma esposa chamada Vasti. E a Bíblia fala que ele fez um banquete para mostrar a beleza da sua esposa, né? Fez um banquete com os principais do seu reino. E ele manda chamar Vasti, porque de acordo com a Bíblia, a sua esposa, eu acho que ela era muito parecida com a pastora Juliana, porque a Bíblia fala que ela era muito linda. Estou depositando forte aqui, depois ela vai assistir, né? Vasti. Só que Vasti era uma mulher desonrada, porque ela não honrou o seu marido. E a Bíblia fala que acende-se a ira de Assuero, e Assuero rejeita Vasti por causa disso, por ela ter desonrado o marido e não ter comparecido diante do rei, quando o rei havia solicitado a sua presença. E a Bíblia fala que então os conselheiros do rei falam para o rei nomear ou pegar mulheres bonitas para escolher uma mulher para si. Dentre essas mulheres estava uma mulher chamada Hadassa, que também ficou conhecida como Ester em persa. Ester significa estrela em persa. O seu nome de registro, Hadassa. Uma mulher que havia sido criada por um primo, um judeu chamado Mardoqueu ou Mordecai. Mardoqueu foi um dos homens que, dentre toda a população de Judá, havia sido deportado para a Babilônia e agora estava subjugado, junto com todos os outros povos e todos os outros judeus, ao reino persa, ao domínio dos persas. E a Bíblia fala que Assuero olha para Ester e se encanta com Ester e separa Ester para ser sua esposa. Só que havia um camarada no reino chamado Ramã. Ramã, ele foi exaltado por Assuero. E a Bíblia fala que todos os homens da província de Suzã, que era exatamente a capital do reino persa, eles se dobravam a Ramã, menos Mardoqueu. Todas as vezes que Ramã passava, todos os homens, eles se curvavam, todas as pessoas se curvavam a Ramã. Mas Mardoqueu não se curvava. E qual era a palavra que Mardoqueu dizia? Eu sou judeu, eu não posso me curvar, porque eu sou judeu. E a Bíblia fala que se acende a ira de Ramã,
não apenas contra Mardoqueu, mas contra todos os judeus. E de acordo com a Bíblia, Ramã, ele prepara um plano, não apenas para matar Mardoqueu, mas para exterminar os judeus da face da terra. Esse era o projeto de Ramã. E a Bíblia fala que quando Mardoqueu soube dos planos de Ramã, ele sai, se veste, ele rasga suas vestes, se veste de pano de saco, joga cinza, como era costume do judeu. E essa notícia de que Mardoqueu assim andava para as ruas chegou à rainha Ester. E a rainha Ester mandou perguntar a um dos generais do exército que cuidava dos soldados que cuidavam da rainha Ester, perguntar a Mardoqueu o que havia acontecido. E ele conta dos planos de Ramã. Então Ester, ela também se entristece com aquilo, mas ela monta uma estratégia, faz um banquete, convida Ramã e fala para Ramã, e fala para o rei Assuero dos planos de Ramã de matar os judeus. Então o rei Assuero, para fazer valer a palavra da rainha Ester, ele condena Ramã a morrer numa forca que ele havia preparado para a morte de Mardoqueu. Então houve uma restauração de sorte. Por isso que vem a palavra pur. A palavra pur significa sorte. Purim é no plural, que é sortes. Porque o que Ramã fez? Ele lançou sorte para ver exatamente o dia, a hora e o momento em que ele iria matar Mardoqueu e também iria exterminar os judeus. Foi por isso que após ser honrado e ter sido colocado numa posição de governo, Mardoqueu, ele juntamente logicamente com a autorização do rei, estabelece a festa do Purim. É a festa das sortes, porque Deus restaurou a sorte dos judeus. É interessante, amados, que a tentativa de exterminar o povo judeu não foi apenas aqui em Ramã. Se você for no livro do Êxodo, no capítulo 1, você vai ver que a primeira tentativa, ou o primeiro plano para que se exterminasse o povo de Israel, ou o povo judeu da face da terra, começa lá. A Bíblia fala que se acendeu no trono do Egito um faraó que nunca ouvia falado de José. E ele subjuga Israel, Israel passa a se tornar escravo. E a ideia desse faraó é: vamos escravizá-lo até que eles morram. E assim eles vão morrendo e vai acabando o povo. E a Bíblia fala que acontece o contrário: quanto mais faraó humilhava, mais o povo crescia. Você pode perguntar para mim: pastor, Deus está com Israel? Deus nunca deixou de estar com Israel. Coloca para mim Romanos capítulo 11, versículo 1. Aqui derruba qualquer tipo de tese. Só para você entender, existe uma teologia oriunda, infelizmente, da reforma protestante, chamada de teologia da substituição. A teologia da substituição diz que Deus abandonou Israel e que as profecias do Antigo Testamento que ainda não se cumpriram vão se cumprir na igreja, porque a igreja, de acordo com a interpretação deles de um texto de Gálatas, diz que é a Israel de Deus. Então, de acordo com a teologia da substituição, a Israel de Deus é a igreja. E todas as profecias do Antigo Testamento que ainda não se cumpriram, não vão se cumprir com Israel, vão se cumprir com a igreja. E que Deus abandonou Israel, que Israel não está mais nos planos de Deus. O que eles se esquecem é que a aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança perpétua. O que é perpétuo? É algo que não se acaba, é algo que não tem fim. Se você for em Isaías, uma das palavras muito conhecida, a Bíblia fala que Deus amou Jacó para sempre,
e que a aliança que ele tem com Jacó é eterna. Eu vou pregar mais especificamente sobre isso no domingo, não perca domingo. Domingo eu vou falar exatamente sobre este tema. Vou falar, o tema da mensagem é Deus abandonou Israel? É exatamente esse texto que nós vamos usar. Indago, portanto, acaso Deus rejeitou o seu povo? Se você pegar o contexto, capítulo 10, o apóstolo Paulo está falando exatamente do povo judeu. E ele mesmo diz, ele diz, de forma nenhuma. Ora, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus abandonou Israel? De forma nenhuma. Deus ainda está com Israel. E o problema daqueles que oprimem ou que tentam exterminar Israel, eles se esquecem que Deus é com Israel. O faraó no Egito tentou exterminar, não conseguiu. Os descendentes, os antecessores de Agag, que eram os amalequitas, o povo de Amaleque. E aqui eu já quero começar pregando para você. Os amalequitas foram dos piores inimigos da história de Israel. E a ideia dos amalequitas sempre foi essa: exterminar os judeus. E nos tempos da monarquia de Israel, Deus fala para Saul, para que Saul exterminasse os amalequitas e o seu rei. E a Bíblia fala que Saul desobedece. Quem era o rei nesse período de Saul? Agag. Agag era o rei dos amalequitas. E Deus havia determinado para Saul: Saul, vai, extermina os amalequitas e mata o rei Agag. Acho que Saul deve ter entendido tudo diferente. Não, ele não entendeu diferente. O orgulho de Saul era tão grande que ele fez totalmente o contrário. Ele mata os amalequitas, mas ele recolhe parte dos bens dos amalequitas e não mata Agag, ele prende Agag. E por causa disso, Deus rejeitou Saul como rei. Foi exatamente por causa disso como rei. Agora escute isso que eu vou dizer para você. A primeira coisa que eu quero que você entenda, não está dentro das lições de honra, mas eu já quero que você aprenda aqui. Aquilo que você deixa mal resolvido no passado, no futuro vai tentar te exterminar. Tudo que você deixa mal resolvido no passado, no futuro vai te dar dor de cabeça. Foi exatamente o que aconteceu nos tempos da rainha Esther. Centenas de anos depois, porque Saul não mata Agag. E o que acontece? Nos tempos da rainha Esther, quem era Ramã? A Bíblia chama ele de Ramã, o Agagita. Ele era descendente de Agag. Um problema mal resolvido nos tempos de Saul, agora estava se levantando com o propósito de exterminar o povo de Saul. Vocês têm ideia? Por isso, mais uma vez, eu quero deixar aqui um conselho da palavra do Senhor para você. Não deixe coisas mal resolvidas no seu passado. Resolva. Coisas mal resolvidas irão te trazer dor de cabeça no seu futuro. As coisas do nosso passado têm que ser muito bem resolvidas. Dá um tapinha nas costas do seu irmão com todo respeito e carinho e fala para ele assim: se você tiver coisas mal resolvidas no seu passado, pode ter certeza que um dia, quanto menos você esperar, esse próprio mal se levantará contra você. Infelizmente, essa é uma realidade. Por isso que nós encontramos pessoas mais perdidas que seguem tiroteio. E normalmente as pessoas que vivem aprisionadas, elas vivem aprisionadas por causa de um passado. É verdade ou é mentira? Todas as prisões espirituais, todas as prisões emocionais do ser humano estão relacionados com problemas passados mal resolvidos. Se você não aprenda isso,
Toda porta que você abre, você precisa fechar. O problema da nossa vida é que a gente vai abrindo porta, vai abrindo porta, vai abrindo porta, vai abrindo porta, e não vai fechando. E aí quando você vai cair na real lá na frente, e não adianta, porque porta aberta é legalidade. Por que se levantou um Agagita, um descendente de Agag chamado Ramã? Porque Israel deixou uma porta aberta lá atrás, uma legalidade lá atrás. E essa legalidade fez com que se estabelecesse um projeto para extermínio. Deixa eu falar para você, o que consome o teu futuro muitas vezes é o teu passado. O que consome o teu futuro é o teu passado. Problemas mal resolvidos. Então aprenda isso, portas que se abrem precisam ser fechadas. Levante a sua mãozinha, repita comigo para você não esquecer nunca mais. Diga comigo, portas que ficam abertas precisam ser fechadas. Nunca mais se esqueça disso, por favor, por gentileza, por obséquio. Porque isso vai comprometer o seu futuro. Isso pode vir contra a sua vida quando menos você esperar. Quando que o povo judeu iria esperar? Eles já estavam sendo num período de repatriação. Parte dos judeus tinha ido com Esdras para Jerusalém. Outra parte, outra comitiva, parte de judeus vão com Neemias. Eles estavam num processo de repatriação, de retorno para a sua terra. E no meio do caminho, encontram alguém que queria exterminar. Por que queria exterminar? Por causa de uma porta aberta no passado, que não havia sido fechada. Então cuidado, o seu passado pode comprometer o seu futuro. E não adianta ficar fazendo profecia, não adianta ficar fazendo, porque é isso que te digo, não resolve. Ou você resolve o seu passado, ou o seu passado vai comprometer o teu futuro. Quem está comigo, diga amém. Agora, queridos, dentro aqui da história, nós vamos encontrar 6 lições de Purim, extraídos da vida de Mardoqueu e também da rainha Esther, que podem se tornar um caminho de honra para nós. E para isso, nós vamos ler muitos versículos aqui, muitos textos, para você entender, amém? Primeiro ponto que eu quero trabalhar com você. Uma vida de honra e as direções que precisamos estão ligadas à paternidade. Toda direção que você... mas entenda que Deus é um Deus geracional. Deus não trabalha fora de princípios. E um dos mais importantes princípios para a vida do ser humano é o princípio da paternidade. Paternidade não é uma condição, gente, é uma unção. Por isso que muitas pessoas fazem filho e não conseguem educar ou criar. Porque ser pai não é uma condição. Quando que nós nos tornamos pai? Quando nasce um filho. Só que não. Porque pai não é quem gera, pai é quem dá destino. Pai, vou repetir para você não esquecer, pai não é quem gera. Porque gerar qualquer um faz filho. Pai é quem dá destino. E tudo que Deus faz, Ele faz por meio de um pai. Por isso que Deus chama Abrão. E o nome de Abrão, o próprio nome já carrega o seu destino. Só que era um nome invertido. É um pai elevado, Avram. Pai elevado. Deus chama um pai para estabelecer sobre ele um propósito eterno que aponta para Cristo. A existência de Cristo, ou até mesmo o governo de Cristo, começa com um pai na terra chamado Avram, que depois de um certo encontro,
Deus muda o nome dele e coloca uma letra do nome dele no nome de Abraão, e agora ele se torna Avraham, que é o pai de multidões. Tudo que Deus começa através da figura de um pai. E na vida da rainha Esther não foi diferente. De acordo com as histórias, os pais de Hadassa haviam sido mortos no período em que houve a invasão da Babilônia em Judá. E essa menina, sem pai agora, o que iria acontecer? Ficar órfã? Não, a Bíblia fala que Deus, Ele levanta pai para os órfãos, Ele é o pai dos órfãos. Por isso que nós podemos viver numa geração sem orfandade, porque Deus é pai dos órfãos. Olha o que diz o texto de Esther, capítulo 2, versículos de número 5 ao versículo de número 11. Entre mentes, nessa época, certo judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai, Ben Jair, Mardoqueu, filho de Jair, neto de Simei, bisneto de Quis, vivia na cidade de Suzã. Ele havia sido levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Entre todos os que foram presos e conduzidos ao cativeiro, juntamente com Jeconias, ou Jeoaquim, rei de Judá. Mardoqueu era pai de criação de sua prima Hadassa, também conhecida como Esther, em Persa, pois ela não tinha pai nem mãe. Esther era uma moça muito bonita e atraente. Mardoqueu a havia trazido para sua casa depois da morte de seus pais, e a tratava com todo carinho como filha. Pare um pouquinho, perceba como paternidade é uma unção. Ele pega uma prima, órfã de pai e mãe, e fala assim: eu vou ser seu pai. Paternidade não é uma condição, paternidade é uma unção. Por isso que para ser pai precisa pedir a unção de Deus. Fala assim: Senhor, derrama sobre mim a unção de paternidade, porque paternidade procede de Deus, amém, querido? E tudo que procede de Deus não é condicional, é unção, é unção. Eu quero profetizar que os homens dessa casa ministerial são homens cheios da unção de Deus, e cheios da unção da paternidade de Deus. Versículo 8: assim que a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas jovens virgens foram conduzidas para a cidade de Suzã e confiadas a Hegai. Esther também foi levada para o palácio do rei e colocada sob os cuidados de Hegai, responsável pela casa das mulheres. E Esther agradou sobremaneira os olhos do rei, pelo que ele decidiu favorecê-la, e logo mandou que se lhe providenciasse um completo tratamento de beleza e alimentação especial, além de 7 moças escolhidas do palácio do rei, que passaram a servi-la. Então Xerxes transferiu Esther com suas servas para o melhor aposento do harém. Contudo, Esther não havia revelado ao povo a qual povo e família pertencia, pois Mardoqueu, olha só, Mardoqueu a havia proibido de falar sobre isso. Todos os dias Mardoqueu passava diante do pátio da casa das mulheres, o harém, para saber notícias de Esther, se ela estava bem, e tudo quanto lhe acontecia. A direção para a vida de Esther veio de um pai. Esther se tornou uma mulher honrada, porque ela teve um pai, e o seu pai não foi o seu pai de sangue, foi um primo. Paternidade é uma unção. Pai não é quem gera, pai é quem dá destino. Muitas vezes você caminha na vida sem destino, porque você não teve pai. Pode ser pai terreno. Eu, por exemplo, não tive pai terreno, mas estou aqui porque Deus levantou pais espirituais, que falassem na minha vida, pais de destino que me dessem destino, e eu estou aqui, porque todo pai de destino gera filhos de propósito, amém? Pais de destino geram filhos de propósitos. Levante sua mão, principalmente os homens, e diga: eu preciso
me tornar um pai de destino, para que eu possa gerar filhos de propósitos. Amém, queridos? Amém ou não amém? Aleluias. Então preste bem atenção, uma vida honrada, e toda a direção que você precisa para viver uma vida honrada, precisa nascer de um pai. Você não precisa de pastor para te bajular, você precisa de pai para te dar destino. O problema dessa geração é que é uma geração que ela está sempre em busca de um profeta. Um profeta que fale o seu futuro. Eu quero dizer para você que o seu futuro se trata de destino, e que a única pessoa que pode dar destino é Deus, e Deus fará isso através de um pai. Então você não precisa de um profeta, você não precisa de um pastor, você precisa de um pai. Só que essa geração não entende e pensa que paternidade é condicional. Quando nós falamos, por exemplo, de paternidade ministerial, algumas pessoas pensam que paternidade ministerial é uma condição. Olha, é o primaz, que onde todo mundo chama de pai. Não! Não é uma condição. Paternidade nunca foi uma condição. Paternidade sempre foi uma unção. E infelizmente vivemos dias em que muitos não entendem e não receberam, e nem almejam e nem querem a unção de ser pai. Só que a vida de honra que nós buscamos está totalmente ligada a um pai. 2. Se você quer viver uma vida honrada, uma vida de bênçãos, pratique honra, e você vai receber a honra. Eu vou repetir: pratique honra, e você receberá honra. Porque o princípio da honra é a própria honra. A honra gera honra. Não adianta você ficar usando os versículos bíblicos, chavão bíblico, né? Porque aí vira, não, chavão evangélico. Os últimos serão exaltados. Se você não praticar a honra, não vai exaltar, querido. Você vive praticando a desonra. Desonra pai, desonra mãe, desonra patrão, desonra chefe, desonra não sei quem, desonra o pastor, desonra a igreja, desonra a esposa, desonra. Você vive uma vida de desonra. O que você acha que você vai colher? O que você acha que você vai viver? Você acha que Deus vai vir montado no céu, nas asas de um querubim, e vai falar para você: eu vim te honrar? Não vai não. Ou você acha, como disse, eu rachei o bico esses dias com o vídeo do presidente, ou você acha que a fada madrinha vai te honrar? Não vai. Porque o que gera honra é a própria honra. Infelizmente vivemos desonra porque não aprendemos a honrar. Vamos entender esse princípio. Esther capítulo 2, versículo 21 ao 23 diz: certo dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, como de costume, Bigtã e Teres, 2 oficiais do rei, que guardavam a entrada, estavam falando alto e indignados, e tramavam uma maneira de tirar a vida do rei Xerxes. Ao tomar conhecimento de tal conspiração, Mardoqueu contou sobre o plano de assassinato dos oficiais à rainha Esther, e ela contou imediatamente tudo ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e apurada a verdade e as responsabilidades, os 2 conspiradores foram enviados à forca, onde também foram empalados. Mardoqueu foi um homem de honra, por isso que Esther era uma mulher de honra, porque ela tinha a figura do pai. E de acordo com Jesus, o filho faz o que vê o pai fazer. O filho faz o que vê o pai fazer. Esther se tornou uma mulher, uma rainha honrada, porque ela tinha referência. E a própria Bíblia trata da referência de Esther. Ele foi honrado. Tramavam contra o rei. Ele poderia ter sido o isentão, como muitos de nós agimos por causa do politicamente correto. Não tem nada com isso. O rei que se vira.
Cuidado com o politicamente correto, que o politicamente correto vai te engolir da fé. Ou você se posiciona, ou você não serve para ser cristão. Ou você é, ou você não é. Ah, eu vou fazer para poder agradar os outros. Não, querido, Jesus não agradou a todos, por que você vai querer agradar? Ou você é cristão ou você não é. Você precisa definir quem é você. Você precisa definir quem é você. Mardoqueu não se colocou naquela condição de isentão. Ele pegou e foi lá e foi, né, famoso X9, foi lá e dedurou para os caras, dedurou os caras. Mas isso foi criar intriga? Não, honra, honra. Porque se o rei morre, o rei é uma autoridade, é alguém considerado acima de mim, e a esses eu tenho que honrar. E Mardoqueu, como um bom judeu, independente se este rei, ele era pagão ou não, ele tinha que honrar. E ele honrou. Não deixou com que prosperasse o plano que era para matar o rei Xerxes. O que acontece? A honra gera honra. Veja o que aconteceu no capítulo 9, aliás, capítulo 6, a partir do versículo 1. Ora, naquela mesma noite, como não conseguisse dormir, o rei pediu que trouxesse o livro dos feitos memoráveis ou crônicas e ordenou que as histórias fossem lidas para o seu descanso. E achou-se nas escrituras que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei, que guardavam a porta e tinham conspirado para tirar a vida de Xerxes. E o rei questionou: que honra e reconhecimento foram conferidos a Mardoqueu por esse feito? Os oficiais do rei que o serviam responderam: não foi feito nada até hoje. Então o rei indagou: quem está no pátio? Ora, esse era exatamente o momento em que Ramã chegava ao vestíbulo, isto é, no pátio exterior do palácio real, a fim de pedir ao rei que autorizasse a execução de Mardoqueu, na forca que ele, Ramã, lhe havia preparado. E rapidamente os servos do rei lhe informaram: é Ramã que está no vestíbulo. Então o rei mandou que fizesse entrar. Assim que Ramã entrou, o rei lhe perguntou: caro Ramã, o que se deve fazer a um homem a quem o rei tem a alegria de honrar? Diante desta questão, Ramã pensou consigo mesmo: ora, a quem o rei teria tanta satisfação de honrar, senão a mim? Por essa razão deu a seguinte resposta ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, caberia bem que se lhe vestisse o manto real que o próprio rei tenha usado em grandes momentos, e inclusive o cavalo que o rei costuma montar, e que se lhe colocasse sobre a cabeça uma réplica da coroa real. E mais, que tal ato envolva alguns dos mais ilustres príncipes do rei. Esses nobres cobrirão o homem a quem o rei deseja honrar com um manto real e o conduzirão sobre sua montaria, pelas ruas da cidade, proclamando diante dele em alta voz: eis como se trata o homem a quem o rei tem a satisfação de homenagear. Ao ouvir essa sugestão, ordenou prontamente o rei a Ramã: muito bem, toma pois depressa os trajes e o cavalo, exatamente como dissestes, e que se faça assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio real. E lembra-te, não deixes de realizar absolutamente nada do que disseste. Então Ramã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto real e o conduziu sobre o cavalo predileto do rei pelas ruas da cidade, gritando à frente dele: eis como se trata o homem a quem o rei tem satisfação de honrar ou de homenagear. Uma honra gerou honra. Preste bem atenção: toda honra que você pratica jamais será esquecida. Se você não entendeu, eu vou falar de novo. Toda honra que você pratica jamais será esquecida. Tanto é que o primeiro mandamento com promessa trata de honra.
Honra teu pai e tua mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. Deus é o Deus da vida, amém, querido? Não é Ele que dá a vida? Não é Ele que tira a vida? Quem que vai determinar o tempo? Deus. Se tem algo no reino do Espírito que fala diante de Deus, é o princípio da honra. E nós precisamos aprender a praticar o princípio da honra. Amado, se você não honra ninguém, se você vive uma vida de desonra, você vai colher desonra. Não tem fruto diferente. O que você planta, você colhe. Em Gálatas 6, o apóstolo Paulo deixa isso muito claramente explícito. Quando ele diz: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Agora você só pode viver honra se você pratica a honra. Se você honrar o seu marido, você vai ser honrada. Se você honrar o seu pai e sua mãe, você vai ser honrado. Se você honrar lá o lugar que você trabalha, os donos da empresa, os líderes da empresa, você vai ser honrado. Se você honrar os seus líderes, se você honrar a pessoa que está do seu lado, porque não é só quem está com cargo de liderança, é honrar até mesmo aqueles que estão perto de você. Se você planta honra, você colhe honra. O princípio da honra é a própria honra. Pare de ser tapado e achar que as coisas vão cair do céu. Tudo na vida é uma construção. E honra você se constrói dia após dia. Eu sou testemunha disso. Eu não tenho tempo hábil para contar para você um pouquinho da minha história. Tudo que envolve honra parte do princípio da honra. Nunca se esqueça disso. Então, quer ter uma vida abençoada, querida? Quer ter uma vida abençoada? Pratique a honra e receberás a honra. Bata no ombro da pessoa que está perto de você e fala para ela: pratique a honra e você vai receber a honra. Amém, queridos? Terceiro, quer ter uma vida honrada, uma vida abençoada? Não se curve àquilo que quer lhe destruir. Declare a sua identidade. Quem é você? Quem é você? Amados, qualquer coisa que se levanta contra nós, a gente já vai se curvando. Quando Ramã se levanta contra Mardoqueu, fala assim: não, você vai ter, eu não vou. E qual era, o que Ramã falava? Pega aqui o versículo, já vamos direto aqui, para a gente poder ganhar tempo. Versículo 4 do capítulo 3 de Esther. Versículo 3 e 4 para ficar mais simples. Então alguns oficiais do rei e que estavam à porta do palácio observaram a atitude de Mardoqueu e então o questionaram: por que motivo desobedecestes a ordem do rei? E visto que lhe indagavam sobre o mesmo assunto dia após dia, e notando que ele não lhes dava atenção, mas apenas respondia que era judeu. Quem é você? Eu não me curvo porque eu sou judeu. Eu tenho uma identidade. Eu tenho uma identidade. Eu sei quem eu sou e não preciso me curvar a ninguém, mesmo que isso possa me resultar em prejuízo. Judeu não é uma religião, querido, é uma identidade. Eles sabiam, só para você entender, até hoje o povo judeu é um povo peculiar, é único. É o único povo no mundo marcado por um dia, que é o Shabat, o sábado. É deles. Eles têm uma marca no tempo, que é o Shabat. Eles têm uma marca na alimentação, que é a dieta kasher, não come qualquer coisa. É um povo marcado na vestimenta, é um povo marcado no corpo, a circuncisão acontece até hoje. É o único povo no mundo. Tudo por causa do quê? Porque é um povo eleito, separado. E por causa disso, por ser um povo diferente, separado, Ramã quis exterminar. Quando Amã formula o projeto, ele queria formular o projeto para exterminar os judeus, qual foi o seu argumento com o rei? Ó rei, tem um povo diferente.
diferente no nosso meio, convém matá-los. Amados, aqui mais uma vez eu digo para você, que o verdadeiro cristão não vive no politicamente correto. O verdadeiro cristão tem um posicionamento convicto de quem ele é. E essa identidade não lhe permite negociar princípios. E um dos princípios dos judeus é: eu não vou me curvar. Quer um grande exemplo antes de Mardoqueu? Sadraque, Mesaque e Abednego. Homens que haviam sido levados cativos à Babilônia e que haviam sido colocados num cargo de governo. Quando Nabucodonosor se sentiu o cara, ele mandou fazer uma estátua de ouro e mandou com que todo mundo se curvasse. No momento que tocou a música, todo mundo se curvou, até mesmo os judeus. Negociaram a sua identidade. Os únicos que permaneceram de pé, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os guardas pegam eles, levam diante de Nabucodonosor, e Nabucodonosor julga eles: então é verdade que vocês não se curvaram? Olha, eu vou dar mais uma chance para vocês, como se ele fosse Deus. Eu vou dar uma chance para vocês. Ao ouvir o som de toda a música, vocês se curvam, porque se vocês não se curvarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Até uma redundância aí, né? Fornalha de fogo ardente, que é o que está na Bíblia. E qual foi o posicionamento de Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo diante do perigo? Ó rei. Aliás, antes disso, Nabucodonosor falou: e qual será o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Aí mexeu com a identidade dos caras. E eles falaram: fique sabendo, ó rei, que o nosso Deus pode nos livrar, mas mesmo que Ele não nos livre, nós não nos curvaremos à tua imagem. A Bíblia fala que Nabucodonosor ficou com sangue nos olhos e mandou acender 7 vezes mais a fornalha, e jogou Sadraque, Mesaque e Abednego lá. Eles morreram? Não, porque quem pratica a honra é honrado. Quem pratica a honra é honrado. Quem tem identidade, querido, Deus honra. Não negocie princípios, por favor. Nós estamos vivendo numa geração em que os princípios, eles estão sendo negociados muito facilmente. Muito facilmente. A cosmovisão mundana está engolindo muitos da igreja. Homossexualismo, não, nada a ver, não. Deus é amor, Deus ama todas as formas de amor. Não, isso é mentira. Isso é mentira. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E não tem como negociar. Não dá para negociar. O irmão adulterou, não, está tudo certo. Divorcia, não. Divórcio é pecado. E acabou. Não tem como negociar. Até quando nós seremos esses cristãos Nutella, que vai negociar princípio? Eu quero profetizar que aqui deste lugar Deus vai levantar uma geração de Mardoqueus, uma geração de Sadraques, Mesaques e Abednegos, que mesmo diante do perigo, não negociarão princípios, e se necessário for, morrerão por causa do nome de Jesus Cristo e de sua palavra. Foi por isso que os apóstolos morreram do jeito que morreram. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. André foi crucificado em X. Paulo foi decapitado. Tiago foi decapitado. João foi preso na ilha de Patmos. Foi o que morreu de velhice. É por causa disso que Policarpo foi colocado óleo quente, jogado óleo quente nele. Foi por isso que na história dos mártires, um homem chamado Quintino, por não negociar princípios, por não negociar a palavra de Deus, é deslocado do ombro e as pernas, e não bastasse isso, ainda joga óleo quente nele.
O nosso Deus é poderoso para livrar, mas fique sabendo que mesmo que Ele não nos livre, nós não nos curvamos. Foi o que aconteceu com Mardoqueu. Foi exatamente o que aconteceu com Mardoqueu. Eu sou judeu. Quem é você, irmão? Que tipo de cristão você é? Que tipo de cristão nós somos? Que estamos praticando politicamente correto. Vou botar lá. Não, é porque o parente não é crente, então, né? Então vou agradar ele lá. Vou botar uma bebidinha lá para agradar. Ah, meu Deus do céu! Ou você é, ou você não é. Apenas um testemunho meu. Meu casamento não teve cerveja. E o dia que eu fui levar o convite para Bauru, em Bauru, lá na minha família, a minha mãe, ela vai assistir isso aí depois, e ela sabe disso. A minha mãe, a hora que eu entreguei o convite, eu já falei, olha, não vai ter cerveja. É absurdo, porque não vai ter. Eu não vou, falei, não tem problema, vai no meu casamento quem gosta de mim, se quiser beber, vai no boteco. Curto, seco e grosso. Eu não vou negociar, porque eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é? É por isso que nós oscilamos na fé. Oscilamos na fé porque não estamos definidos em relação à nossa identidade em Cristo. Quer ter uma vida próspera, querido? Não se curve. Não se curve a esse mundo, não se curve. Aquilo que está engolindo o mundo não pode engolir você. Amados, 4, em dias de indecisão e desespero, busque ajuda. Eu vou citar os textos, você lê em casa. Esther capítulo 4, versículos 7 e 8. No momento de indecisão, não sabia o que fazer, o que Mordecai faz? Foi procurar ajuda de quem podia ajudar. Esther, amém? 5, quer ter uma vida de honra em tempos de decisões, seja sábio e estrategista. Anote isso para você não esquecer. Seja sábio e estrategista. Tenha sabedoria. A Bíblia diz que há uma hora e uma atitude correta diante de cada circunstância. Seja sábio. E não basta ser sábio, tem que ser estrategista. Esther foi sábia. Foi lá, fez um banquete, falou, vou encher o bucho dos homens. Porque homem, querido, homem com a barriguinha em dia, querido, está tudo certo. Você tira tudo dele. Se você fizer uma comidinha ajeitada para o marido, irmã, você pode pedir o que você quiser para ele, te faz. Foi o que aconteceu com o rei. A hora que o rei comeu a comida da rainha Esther, falou, pede-me o que queres, que te darei até metade do reino. É o que nós faz. Faz uma coisa. Irmão, o dia que você tiver uma lâmpada para trocar em casa, não briga com ele. Chama o João, nada. Aí, João, querendo me tirar aqui, João. Como é que eu faço, filho? O dia que queimar uma lâmpada lá em casa, ao invés de você ficar brigando com ele, porque quantas vezes eu tenho que pedir para você trocar? Casa de ferreiro e espeto de pau. Não briga mais. Sabe o que você faz? Liga para ele e fala assim, amor, vou fazer para você a janta hoje. E depois de jantado você fala, amor, troca aquela lâmpada para mim. Querido, ele troca a lâmpada da casa inteira. Amém? É só fazer um agrado para esse homem aí. Amém, queridos? Seja estrategista. Peça para o Senhor sabedoria. Esther foi estrategista, vou fazer um banquete. Ela chama, pede-me o que queres. Não, Senhor, faz o seguinte, amanhã eu vou fazer outro banquete. Ela não bastasse encher a barriga do rei uma vez, ela encheu duas. Teve repeteco. Só que do repeteco ela falou, salva a minha vida, porque eu vou ter que morrer. Mas por quê? Porque eu sou judia. Mas quem está querendo matar? Ramã, por um decreto irrevogável do Senhor. Eu vou ter que morrer. Se meu povo vai morrer, eu também vou ter que morrer, porque eu sou judia. A Bíblia fala que na hora, o rei faz recair aquilo lá sobre Ramã.
E a mesma forca que Ramã fez para matar Mardoqueu foi a forca que ele morreu. Em dias que você precisa tomar decisão, querido, primeiro seja sábio, porque existem aqueles dias que é assim, ou você, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Já conhece esse ditado? Então em dias de decisões, seja sábio. Ah, pastor, mas eu não tenho sabedoria. De acordo com Tiago 1, peça a Deus, porque Deus dá de graça. E toda fonte de sabedoria procede de Deus. E por último, para concluir, depois você lê Esther 5, do 1 ao 8, que nós não temos tempo hábil. E por último, quer ter uma vida abençoada? A intercessão pode ser o canal de bênçãos de Deus para a sua vida, ou o canal de respostas. Depois que tudo tinha passado, havia ainda um decreto de morte. Ainda havia um decreto de morte. Depois você vê, por gentileza, Esther capítulo 8, versículo 1 ao versículo 11. Um decreto de morte ainda havia. Teoricamente, os judeus ainda estavam condenados. Mesmo o rei tendo mandado matar Ramã, mesmo o rei tendo honrado Mordecai ou Mardoqueu, havia uma sentença de morte. Então a rainha Esther vai novamente diante do rei e intercede pelo seu povo. A intercessão pode ser a arma. Pastor, o que é intercessão? É guerra, é gerar, é até chorar, é dor, é sentir dor no corpo, até você ver o que Deus deseja nascer. Isso é intercessão. Intercessão não é só orar. Intercessão é você fazer gerar. É como dar luz a um filho, é ter dor de parto. É sentir dor no corpo, dor na alma. Esther chega diante do rei e fala: rei, ainda existe um decreto irrevogável, porque o Senhor selou com o anel. Tira essa sentença do meu povo, eu te peço. A Bíblia fala que na mesma hora o rei manda chamar todos os oficiais, revoga aquele decreto. Aliás, ele revoga não, porque era um decreto irrevogável. Ele sela um outro decreto, estabelecendo novamente os judeus e permitindo os judeus viverem. Purim trata exatamente disso. Lições que nos levam a um caminho de honra. 6 lições nós vimos aqui. Quer viver, querido, uma vida de honra? Então pratique essas coisas aqui. Se torne um intercessor da sua família. Se torne um intercessor dos seus. Não é só orar: Senhor, abençoa aqui a minha esposa. Não, guerreia pela alma dela, guerreia pela alma dele. Às vezes você precisa um pouquinho mais além. Intercessão é isso, é você ir um pouquinho mais além. Intercessão muitas vezes é fazer igual aquela mulher cananeia que eu citei também no domingo. Ser insistente até que Jesus dá aquela resposta mal dada para ela. Não é lícito tirar da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela, olha o que é intercessão, mas até os cachorrinhos comem das migalhas de que caem da mesa dos filhos. É não parar, é insistir, é guerrear, sabendo que a resposta ela pode vir e ela já existe. É fazer nascer aquilo que já existe. Amém, queridos? Purim fala exatamente disso. Um tempo de honra. E eu quero profetizar: vem dias de honra sobre a sua vida. Vem dias de paz sobre a sua vida. Assim como veio paz para os judeus nos tempos do Purim, eu quero declarar que vem tempos de paz sobre a sua vida. Assim como veio para os judeus um tempo de paz, eu quero profetizar que virão tempos de paz para a nação brasileira.
Assim como houve um tempo de paz para os judeus, eu quero profetizar que chegará um tempo de paz para esta cidade, chegará tempos de paz para a sua casa, chegará tempos de paz para a sua família, porque o Rei está ao nosso favor, o Rei está ao nosso favor, e Ele restaurará a nossa sorte, como é restaurada as correntes do Negev. Ele restaurará a nossa sorte, Ele restaurará a nossa sorte. Se você crê, dê uma oferta de aplausos a Ele. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus.